Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Atos dos Apóstolos é um livro que poderia dizer como se fosse Lucas segundo, porque Lucas fez o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, e depois faz Atos dos Apóstolos. Podia ser o segundo livro, e é o segundo livro, só que ele traz a ideia dos apóstolos como historiador. O Lucas era um homem culto, é o primeiro livro da história, livro oficial da história do cristianismo primitivo. Ele mostra ali como é que os apóstolos e aqueles primeiros seguidores do Cristo se uniam, como é que formavam as primeiras comunidades, a maneira dele suportar, dele agir, as forças que ele tinha, a força mediúnica que eles existia, a força da oração, o estudo dele, estudando os ensinamentos de Jesus, sobretudo o que os outros apóstolos ensinavam, que viram, que aprenderam, e as anotações iniciais do Mateus, fazendo as anotações do Mateus, que veio da origem do Evangelho segundo Mateus. Eles iam pegando aquele trabalho. E aí, você entendendo esse livro, você entende que livro formidável esse livro. É um livro mediúnico, formidável. Ao Espiritismo chega, porque o Espiritismo é a volta do cristianismo. E o Espiritismo, para a volta do cristianismo, você tem que ver Jesus como modelo e guia, mas tem que ver como é que aqueles primeiros cristãos se comportavam, agiam. Então você vai ver em cada casa daquela, desde a Casa do Caminho, que foi a primeira, lá em Jerusalém, fenômeno mediúnico, que eles chamavam profetizarão, profeta é médium, fenômeno mediúnico, fazendo curas de desobsessão, igual o Centro Espírita faz reunião de desobsessão, curando desde desobsessão simples, como às vezes uma possessão, uma fascinação, mas também eles faziam curas, como o Espiritismo faz reuniões de harmonização e curas, mas eles também ajudando viúvas, pessoas carentes, pobres, miseráveis. O Espiritismo, dentro das suas possibilidades pequenas, vai também ajudando, cesta básica, um café aqui, ajuda um mendigo acolá, uma sopinha acolá, vai ajudando as pessoas necessitadas. E ele vai usando a força da oração, a força da mediunidade. Eles estudavam as lições de Jesus que os apóstolos iam contando, cada caso, eles analisando, estudando, para entender porque Jesus veio acordar o reino de Deus que está dentro de cada um. O Espiritismo faz a mesma coisa. Estuda as obras do Espiritismo, mas as obras do Espiritismo apontam para o Cristo. Então ele entende o Evangelho do Cristo agora debaixo das asas abençoadas pedagógicas do Espiritismo. Então o Espiritismo vai relembrar. E os primeiros discípulos de Jesus trabalhavam a mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo, porque ela sempre existiu, mas a partir do fenômeno do Pentecoste foi eles falando de Jesus e de Deus. O Espiritismo agora estuda a mediunidade entendida da forma científica, filosófica, antropológica, para você poder entender, mas ele estuda ela, mas coloca ela a serviço do Cristo. Se você estuda a mediunidade e não coloca a serviço do Cristo, você corre o risco de enveredar pelo caminho da vaidade, do orgulho, e pode você se fascinar e perder-se. Mas se você coloca o estudo da mediunidade só a serviço do Cristo sem entender, você pode cair no caminho místico, como alguns ficam mandando e faz isso, e acende vela, e faz isso, e acende incenso tal. Ele precisa entender, compreender o fenômeno e entender a mensagem do Cristo. Então o Atos dos Apóstolos é um livro mediúnico fantástico, debaixo do entendimento do Espiritismo e compreendendo a mediunidade, como começou a ser estudado a partir do Allan Kardec. Livro dos Médiuns é o primeiro livro que estuda a mediunidade de uma forma metódica, organizada, para você entender como um fenômeno científico. É a partir daí que vai tendo outros desdobramentos. Então, nesse capítulo,
que é no capítulo 14 do livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, na versão atualizada do Ferreira, que é a tradução que eu estou usando. O Ferreira, no capítulo 14, você vai encontrar lá, capítulo 14, versículo 21, do 21 a 28. Ele está falando ainda daquelas viagens do Paulo e Bernabé, a primeira grande viagem missionária dele, rodando muitas cidades e deixando as sementes do cristianismo ali instalada, desde de Icônio, Antioquia, vai naquela cidade, Verda, Listra, ele vai, muitas cidades que ele vai deixando o trabalho, e aí ele diz aqui, a volta para Antioquia da Síria. E tendo anunciado o evangelho naquelas cidades, ele avançou em várias cidades, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhe em cada igreja a eleição de um presbítero, depois de orar com Jesus, encomendaram ao Senhor em que havia crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfília e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graças de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha abertos aos gentis a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Então ele às vezes voltou às cidades, reforçando as teses, e volta na origem, porque foi no grupo de Antioquia que ele recebeu uma mensagem mediúnica, dizendo que o Paulo e Barnabé, que no caso ele tinha ido inicialmente com João Marcos, depois João Marcos voltou, depois ia fazer outras viagens, ele volta para começar esse trabalho que era o início do entendimento que Jesus dizia que depois ia levar as lições do seu evangelho até os confins da terra. Então Paulo estava semeando as sementes do evangelho, estava semeando as lições ensinadas para o mestre Jesus. Ele que não tinha vivido com Jesus, porque ele aparece depois, Jesus aparece para ele. Ele que tinha sido um adversário do Cristo, ele naquela época já se transformava no baluarte do entendimento de Jesus, com seus discursos, com seus ensinamentos, e depois o Paulo ainda ia começar a escrever cartas, as cartas de Paulo, que é tão estudada hoje, as cartas de Paulo, que, sem sombra de dúvida, é carta mediúnica, meu irmão. O Emmanuel faz questão de dizer, as cartas de Paulo era mediunidade, através do Paulo, um Estevão que escrevia as cartas. Mas não vou enveredar por esse caminho. Vou dizendo que é só o trabalho dele, fazia isso, as viagens, semeava o Evangelho, até as últimas consequências. Então você, sendo espírita, ou às vezes querendo entender isso, as lições de lá é para nós. Você é um trabalhador do Cristo, trabalhador de última hora. A pergunta que faz, vá semeando as lições do Evangelho. Mas como eu vou semear as lições do Evangelho? Sou tão fraco, cheio de defeitos. Não tem problema, em cima do que você tem. Porque toda vez que você semear o amor, a bondade, a alegria, a paz, a fraternidade, a caridade, você está semeando a semente divina. Você é só um instrumento dessa semeadura. Vá semeando e não tenha medo de semear o amor. Você nasceu para amar e você não perca tempo com desamor. Comece amando, vá servindo, vá semeando as semeaduras do Cristo. Igual Paulo fez, o Barnabé fez.
você agora faça aonde você estiver, no lugar que você estiver, ali é o lugar certo para você fazer. Em sua casa, com sua família, com seus amigos, com o seu trabalho. Vá trabalhando o teu coração, vá amando, porque você nasceu para isto, para amar. Que Deus te guarde, te abençoe e vamos continuar nessa sequência do Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a mediunidade. Que Deus te guarde, te abençoe e te proteja. Até o próximo encontro.